Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos seguir os nossos vídeos falando da query. A gente já aprendeu a utilizar tanto a palavra select para trazer os dados de outro banco de dados. No caso aqui a gente está trazendo aqui da planilha das vendas, e a where, que está filtrando esses dados e trazendo de acordo com as condições que a gente está estabelecendo. Eu tenho aqui no meu exemplo select C, estou trazendo os dados da coluna do representante comercial. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui a minha frase e vou referenciar uma célula aqui em cima para que o que for escrito aqui na célula seja a frase da query, que daí fica mais fácil de visualizar aqui no vídeo. Então, se eu digitar aqui select C, eu vou ter a query aceitando o que está escrito aqui. Eu estou trazendo os representantes comerciais, vou trazer a coluna de vendas também. O que acontece? Se eu quiser trazer uma somatória das vendas por representante comercial, consigo fazer isso? Consigo. Olha como é que é o procedimento. Eu vou trazer, além do C, a soma do G, com aquela função soma que a gente aprendeu lá em alguns vídeos anteriores. Selecionar C, soma de G. Vou dar um Enter e vou ter um erro. O que acontece? Se eu estou tentando trazer os dados de uma coluna e uma função que está agregando valores em outra, eu tenho que agrupar os dados dessa coluna aqui. No caso da C, que está fora da função. Senão eu vou ter esse erro. Ele não consegue trazer todos os dados separados da coluna C e a soma das vendas. Eu tenho que agrupar os dados da coluna C para que só venham os valores únicos daquela coluna lá, e não todos repetidos, como é o caso da coluna C. Deve ter o que, uns 12 ou 13 nomes repetidos em 500 linhas. Então, a gente faz isso como? Utilizando a palavra group by, que quer dizer agrupar por. Então, eu venho aqui no meu exemplo, selecionar C, a soma das vendas, group by C, que é a coluna que está fora aqui da minha função. Vou dar um Enter e olha o que eu tenho de resultado. Cada nome único, escrito uma única vez aqui, e na coluna da soma das vendas, a soma das vendas de cada um daqueles representantes comerciais. Então essa é uma maneira que eu tenho de trazer os totalizadores. É bem mais fácil do que eu ficar filtrando aqui os dados, né? Ela tem mais ou menos a mesma função de uma soma C, não é? Só que eu teria que montar a função aqui e trazer os dados únicos da minha coluna dos representantes comerciais e fazer uma soma C, dizendo para somar os dados lá da coluna G, se o nome for igual ao que tivesse aqui. Ia ser bem mais trabalhoso, né? Sabendo usar a query aqui, a gente consegue esse resultado bem mais rápido. Agora, reparem que eu estou com os dados em ordem crescente de nome. Começando aqui pelo Anderson e vai aumentando até o Rogério, que é a letra mais próxima do Z. Eu posso alterar a maneira como os dados estão organizados aqui, utilizando uma outra palavra dentro da minha query também, e aí eu vou determinar em qual coluna vai estar o critério da ordem. A palavra é order by, quer dizer, ordenar por.
Então, o que eu estou falando para a minha query? Me traga os dados da coluna C, do representante comercial, as somas das vendas, agrupando pelos dados dos representantes comerciais, ordenar, order by, soma das vendas, sum of G. Vou dar um Enter. E olha o que eu tenho agora. Os nomes não estão mais em ordem crescente, porque a ordem está sendo aplicada aqui nas vendas. E, por padrão, a ordem é crescente. Se eu não especificar qual tipo de ordem, por padrão ele vai me trazer a ordem crescente, do menor para o maior. Assim como se eu estivesse ordenando que me trouxesse os dados numa coluna de texto, ele ordenaria em ordem alfabética, obviamente. A coluna numérica vai ser ordenada do menor para o maior. Se eu quiser inverter essa ordem, eu acrescento outra palavra depois do order by, que é a DESC, que é a abreviação de decrescente em inglês, que é descending. Aí é só acrescentar do lado aqui DESC. E aí eu tenho também ordenados por soma da venda, mas uma ordem decrescente, começando lá do maior para o menor. Aqui eu posso, por exemplo, criar uma lista de top 5 dos vendedores da minha empresa. E aí, como o meu intervalo está indo do A1 até o I e não tem referência de linha, todos os dados que forem incluídos posteriormente aqui no final da minha tabela de vendas vão estar influenciando aqui na query. E se porventura o André parar de vender e o Marcos continuar vendendo muito, ele vai passar para o primeiro lugar e o André vai caindo. Tudo isso de maneira dinâmica. Então eu posso montar essa query e sempre ter aqui acessível o resultado dos melhores vendedores da minha empresa. Outra coisa que eu posso fazer aqui também, ele está me trazendo todos os vendedores lá da coluna de representante comercial. Eu posso limitar a quantidade de dados que estão vindo aqui no meu resultado. Eu posso limitar, por exemplo, a 5 ou 10. Eu escolho a quantidade de dados que eu quero que venha. Uso a palavra limit. E o número do lado de quantas linhas eu quero de resultado. Vamos escrever aqui limit 5. Opa, faltou 5. Olha aí, tenho os primeiros 5 resultados ordenados pela soma das vendas decrescente. Se eu quiser que a ordem seja crescente, eu só altero aqui, ou eu apago, ou eu escrevo ASC, que é o crescente em inglês, ascending, mas como ele também é o padrão, se eu simplesmente deixar em branco, ele vai entender que eu estou querendo trazer na ordem crescente. E aí aqui eu tenho os menores vendedores. Eu estou tendo 4 só, porque o primeiro, na verdade, é uma linha em branco, justamente porque o meu intervalo aqui está descendo indefinidamente. E aí, por algum motivo, ele está trazendo o primeiro em branco. Ele deve estar entendendo que esses em brancos aqui são os menores de todos. Aí a gente altera aqui o nosso limite para 6 e eu vou ter os 5 mais com o menor número de vendas, com o menor valor de vendas dentre todos. Mas é uma boa maneira de sempre ter à disposição os dados dos maiores vendedores ou dos menores. O que eu posso usar isso também é para numa planilha de estoque,
ordenar pelas menores quantidades primeiro, para eu sempre saber quais os produtos que estão mais próximos de acabar. Isso também é muito interessante. Eu vou fazer esse exemplo no próximo, porque tem mais algumas palavras ainda que eu posso acrescentar na query. Eu vou fazer lá daí no do estoque e a gente já dá uma olhada como pode se aplicar lá também. Se liguem aí no próximo vídeo então.